Olá, meus amigos do esporte. Aquele abraço, torcedor pentacampeão do mundo. Meu nome é Reder, João Reder. Estou aqui para apresentar o SP Esporte pela TV Assembleia, focalizando tudo aquilo que acontece no mundo esportivo, em São Paulo, no Brasil e no planeta. Esse é um programa feito no capricho, recomendado para todas as idades. O tema do nosso programa de hoje vai ser um tema comemorativo, comemorando os 35 anos, data de 35 anos, da conquista do Paulistão 77 pelo Corinthians. Depois de um longo jejum, o Corinthians conseguiu, vencendo a Ponte Preta, conquistar um título depois de 22 anos, 8 meses e 6 dias de tabu, de dieta. Ele não conseguia conquistar nem o título paulista, nem o brasileiro, acho que Rio-São Paulo. Vinha da conquista do quarto centenário, do título do quarto centenário em 54, e a torcida corintiana, esperando ansiosamente, conseguiu, então, naquele dia, naquele ano, a conquista em 77 do Paulistão. Os convidados do nosso programa de hoje: o goleiro que estava presente nesta grande decisão, nesse grande momento corintiano, Tobias. Deputado Fernando Capês. Será que ele é corintiano? No meio do programa ele vai contar. E o ex-presidente Alberto do Alibe, que nos dá o prazer de comparecer aqui, também para falar um pouco da história dele junto ao time alvinegro. Deputado, mais uma vez estamos juntos aqui no SP Esporte. É uma alegria quando você comparece ao nosso programa. Para mim é uma alegria e uma honra poder ter você na direção desse programa, porque o esporte é um dos dois pilares em que se assenta o futuro de uma sociedade saudável. O esporte e a educação. Falar de esporte, portanto, é falar do futuro, da cidadania e de oportunidade para tantos jovens que estão por aí. Goleiro Tobias, mais uma vez aqui no SP Esporte. Obrigado por ter vindo, viu, Tobias? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim, como o Capês falou, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que é a segunda ou terceira vez, né? Pois é, então, daqui a pouco vamos incluir ele na folha de pagamento da TV Assembleia. Opa, tá certo? Boa ideia. Boa ideia. Merece. E o ex-presidente Alberto do Alibe, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção e ter comparecido aqui ao SP Esporte para lembrarmos um pouco dessa história do Corinthians, presidente. Muito obrigado por ter nos convidado, participado desse programa, mesmo porque nós estamos afastados há algum tempo das lides esportivas, mesmo não perdendo um só jogo do Corinthians. Todos os jogos do Corinthians nós estamos presentes na televisão, mesmo porque não permite a idade que eu vá a um campo de futebol enfrentar as dificuldades que geralmente nós encontramos dentro dos estados atuais. Mas, para mim, é uma grande honra ter sido convidado a participar, inclusive, do deputado Capês, do qual eu tenho um carinho especial, e do grande Tobias, que tanta alegria deu para a gente, principalmente considerando esse título que foi um marco na história do Corinthians, um marco na história do futebol brasileiro, mesmo porque depois de 22 anos, e 8 meses e 6 dias, nós recuperamos... Que cabeça, hein? Lembrou direitinho. Nós recuperamos a nossa dignidade, porque era uma gozação desgraçada em cima da gente, principalmente os palmeirenses aproveitavam na ocasião, porque a gente já estava há muito tempo fora das conquistas. Eu, principalmente, que tinha sido diretor de futebol em 1964, 65, Roberto Páscoa, e depois também com... O Roberto Páscoa foi presidente em 85, 86. 85, 86. 85, 86. 64, 65 foi com Vadielu. Vadielu. Com Vadielu.
Eu que tinha sido diretor naquela época, vinha acompanhando, o sofrimento era muito maior e a gozação era muito maior em cima da gente por sermos dirigentes. Deputado, ele falou dessa gozação, principalmente dos palmeirenses. E você também era gozado na época? Olha, primeiro eu queria fazer uma observação, um registro, João Reder. O Corinthians foi campeão do torneio Rio-São Paulo de 66. Isso é negligenciado pela história. Ali houve mais de um campeão naquele torneio. O Corinthians ficou 12 anos sem ganhar um título até o Rio-São Paulo e depois 11 anos até o Campeonato Paulista. Então é necessário fazer um registro, uma pesquisa para esse título não ter sido desconsiderado. De qualquer maneira... Mas por que será que isso foi desconsiderado? Acho que porque naquela época o Campeonato Paulista era um campeonato muito importante. Era mais verdade. Importante que o próprio Campeonato Brasileiro. Não tinha brasileiro. Não tinha sido organizado pela CBF. O brasileiro tinha 71. começou em 61. Então, não ganhar o Paulista era não ganhar nada. O Corinthians ficou, então, 23 anos sem ganhar o Campeonato Paulista. Só que, desses 23 anos, na década de 60 inteira, ninguém ganhava nada. Porque tinha o Santos. E tinha a academia do Palmeiras. É verdade. Só a academia, que se não fosse a academia interromper em 2 ou 3 oportunidades, o Santos tinha ganho 11 títulos seguidos. Então, tem que descontar esse período e fazer essa consideração. De qualquer maneira, eu sofri muito como corintiano, porque eu me tornei corintiano com 10 anos de idade, quando assisti a final, meu pai palmeirense fanático, palestrino, ovelha negra da minha família. mãe palmeirense. Mas que ovelha negra. Os dois palmeirenses fanáticos. Fomos assistir a final do Campeonato Paulista. E eu indo para torcer pelo Palmeiras. Quando o Ronaldo acerta aquele chute, e nunca mais ele vai acertar outro igual. E o Palmeiras foi campeão paulista. Ao ver o sofrimento daquela massa, eu me identifiquei. Me tornei corintiano, sofri muito no ano de 75. 76 já fomos para a final do Campeonato Brasileiro, em 77 virei campeão paulista, e de lá para cá, o Corinthians teve, se não me engano, uns 13 campeonatos paulistas para comemorar. Quer dizer que o seu pai tem que lembrar daquele ditado. Não faça do seu filho um corintiano, que a vítima pode ser você. Pode ser você. Ele foi levar para ver o jogo do Palmeiras, para fazer a sua cabeça por ser palmeirense. Deu tudo para trás. Eu vi o estádio do Morumbi, tem em cima a arquibancada, tem 12 gomos. Eu vi a torcida do Palmeiras em 2,5 gomos. A do Corinthians em 9,5 gomos. Todo mundo triste? Eu falei, não é justo. Não é justo. Tobias, como é que foi a sua vinda para o Corinthians? Eu vim do Guarani de Campinas. Sim. Eu comecei minha carreira no Noroeste de Bauru. Do Noroeste, em 68, o Guarani me contratou. Aí fiquei 7 anos no Guarani. Aí em 75, o Corinthians me contratou. E aí veio o Basílio, em 76 veio o Palinha, veio o Moisés, veio o Romeu. Então fizeram aquele time que jogou até 2 anos junto. Mas perdemos 75, né, Capês? Perdemos 75. Campeonato Paulista, perdemos 76. Aquilo foi meio traumático, né, Tobias? É, traumático, porque o Palmeiras foi campeão, estava 16 anos também, foi campeão em cima da gente. Não em cima da gente, mas perdemos, não chegamos a jogar uma decisão com eles. Mas o time foi formando o time, né? Que nós somos Maracanã, que era fazendo Maracanã, jogamos praticamente com o mesmo time. E de lá, em 77, aí nós emplacamos. Aí foi onde nós conseguimos quebrar esse título aí. Inclusive, um registro, aquele time do Corinthians, que foi vice-campeão brasileiro em 76, eliminou a máquina tricolor. Eu, no almoço em Brasília com Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense, falou assim, doutor Capês, aquele sotaque, né? Pelo amor de Deus, o Corinthians não tinha time para ganhar do Fluminense. E nós fomos no Maracanã, aquela invasão. O Corinthians eliminou o Fluminense, que era um timaço, Rivelino, Doval, Carlos Alberto Pintinho, Gil. Era um timaço. O Corinthians eliminou, foi para a final em Porto Alegre e perdeu para aquele Inter por 2-0, 2 gols de bola parada. Sendo que uma série de condições adversas. Só que aquele time do Inter imbatível, bicampeão brasileiro, Caçapava, Batista, Falcão, Dario, Lula, Valdomiro, aqui em São Paulo,
em novembro de 76, um mês antes da final, tomou um vareio de bola, não viu a cor da bola, perdeu por 2-1 e o Dadá Maravilha confessou, se fosse no Morumbi, o Corinthians era favorito. Ah, com certeza. Aquele time do Inter. Bom, já que certeza. você está demonstrando essa paixão, esse amor pelo Não, apenas Corinthians, um conhecimento. qual é a escalação, já como bom corintiano, eu quero ver. saber qual é a escalação do Corinthians quando o time ficou campeão em 77. Bom, goleiro, Tobias. Tá. Lateral direito, Zé Maria. Zagueiro central, Moisés, tinha vindo do Bangu. O Vasco. Quarto zagueiro, Vasco e Bangu antes, É. né? Quarto zagueiro, jogou o Zé Eduardo ali. E lateral esquerdo, Vladimir. Não, jogou O- Ademir. Ademir de Santa Bárbara do Oeste. Que o Zé Era Eduardo tinha... Moisés, Ademir e Vladimir. Exatamente. Urso, Basílio e Luciano, que mandou uma bola no travessão naquele jogo. Isso. Vaguinho, Geraldo Geraldo, e Romeu. e Romeu Cambalhota. É, olha Era aqui. E o técnico, quem que E era? o técnico do Corinthians era o Oswaldo Brandão. Grande Beleza. Oswaldo Brandão. Oswaldo. E o Duque era o técnico na 70 vice-campeão brasileiro de Era no 76. Maracanã. E foi carregado em triunfo. E o presidente era Vicente Mateus, perdeu até o sapato. Foi. No meio da confusão, da comemoração? Exatamente. Brandão, que era técnico do Palmeiras, na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. Naquela... Exatamente. Eu estava com toda a minha família, inclusive com a minha filha Miriam, que esperava um filho, era nono mês, estava para nascer. Saímos, quando conquistamos o título, eu tive que carregar ela para fora do Morumbi, sentar na guia da calçada, esperar um carro para levar para nascer o meu neto, Olha, o Ciro. o Ciro. Olha que coisa. Vamos ver agora o depoimento do Zé Maria sobre essa linda conquista. Confira comigo na tela. Brandão, que era a pessoa direcionada, né? Caiu do céu pra gente aquele ano. Ele montou o time, montou o estilo que ele queria que jogasse e a gente acabou chegando à final. Qual foi o seu momento mais alegre e o mais triste no Corinthians? Sem dúvida 77. Eu acho que a conquista, depois de um tempo sem chegar a esse campeonato, a torcida, né, ansiava, estava com ansiedade para buscar esse campeonato. Eu acho que foi o marco maior. E uma situação negativa foi a 74. Sem dúvida 74, aquela derrota que a gente perdeu para o Palmeiras. O time estava num entusiasmo muito grande, o torcedor também, e a gente acabou frustrando. E tivemos a decepção, né, uma saída injusta do Riba. Foi um processo dramático, né, para nós também, jogadores, porque ele não jogou sozinho, nós jogamos, foi o time todo. Eu também acho. E ele acabou sendo responsabilizado pelo título. Então foram dois marcos, um importante, que foi 77, e essa derrota de 74, sem dúvida, para mim, marcou muito na minha vida. Eu vi ali na tela, junto nessa... Essas são imagens de arquivo aqui da TV Assembleia, quando o Zé Maria esteve aqui e fez um programa aqui comigo também, o SP Sport, e estava o Zé Teixeira nesse programa. Eu fui tomar um café com o Zé Teixeira aqui na Assembleia mesmo, ele me contou uma passagem do Brandão, do Oswaldo Brandão, como técnico do Corinthians, e que ele, Zé Teixeira, era auxiliar do Brandão. O Garrincha veio para o Corinthians, isso bem anterior a 77. E ele já veio bichado, já estava com o joelho ruim e tudo mais, e não estreava. Gazeta Esportiva esperando a estreia do Garrincha. E o Garrincha não entrava, não jogava, né? E a Crônica Esportiva ansiosa para que acontecesse essa estreia. Até que o Corinthians foi jogar com o Vasco. Nesse jogo, o Garrincha chegou, antes do jogo, pro Brandão e falou: professor, me põe em campo. Eu conheço o time do Vasco, pô, me põe em campo. Eu conheço esse time. Ele chamou o Teixeira e falou: o Garrincha vai estrear. Vai estrear, ele conhece o time do Vasco. Pá, anunciou aí a Gazeta Esportiva, Garrincha estreia no Corinthians, papapá. Apareceu lá, parece que um tal de Odair, uma coisa assim no Vasco, meteu 3 gols, o Vasco ganhou de 3-0, foi uma lavada no Pacaembu, tudo mais. Depois do jogo, o Brandão chegou e falou: pô, Garrincha, mas você falou, conhecia o Vasco, aquele Odair fez 3 gols. Rapaz, ele é bom, eu conheço ele. Ele é bom. Eu queria que o presidente do Alib contasse uma passagem que ele teria tido no Corinthians que a gente possa citar como inesquecível. Mas são tantas. Fala do Mundial de 2000. Esse é um dos
das Lá maiores, no Rio, no das maiores, Maracanã. maiores glórias do Corinthians na época. Mesmo porque do time que nós, na época, montamos, durante 14 anos, esse foi o maior time que eu consegui montar na época, que era um time imbatível. Para chegar ao ponto que nós empatamos com o Real Madrid, ganhamos lá dos árabes e fomos ganhar do Vasco nos pênaltis, o qual foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Essa, sem dúvida, ele citou muito bem, né? Que foi uma grande alegria, essa grande conquista, né? Você lembra, esse time, você lembra de cabeça ou não? Isso aqui eu vou tentar lembrar. O goleiro era o Dida, Dida. o lateral direito era o Índio, Índia. o zagueiro central nós tínhamos o Batata, mas importamos o Adilson, que era do Grêmio para jogar Adilson. zagueiro central. O Gamarra era o lateral esquerdo e o Kleber, o Gamarra era o quarto zagueiro e o Kleber era o lateral esquerdo. Depois nós tínhamos no meio de campo uma dupla fantástica, Vampeta e Rincon. Tínhamos Edilson e Ricardinho. E na frente, Marcelinho Carioca e o Luizão. Esse era um timaço. E o Vasco tinha Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano. Também o Vasco tinha um timaço. Mas prevaleceu a raça do Corinthians e a estrela da torcida também, gritando todo poderoso Timão. O jogo inteiro. Quem que era o técnico? Oswaldo Oliveira? O técnico era Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira, que substituiu o Vanderlei Luxemburgo, que quando assumiu o Vanderlei, o Corinthians foi campeão brasileiro de 98, aí ele foi assumir a seleção brasileira em 99, e o Oswaldo de Oliveira tocou o time em 99 até ser campeão. Continuidade. Deu continuidade, virou campeão em 2000. Então, nós tivemos aí, no período que o Dualib foi entre vice-presidente de futebol e presidente do Corinthians, o Corinthians conquistou 4 títulos brasileiros, 1 título mundial, 2 Copas do Brasil e 5 campeonatos paulistas, além do troféu Ramon de Carranza. Foi um período também de grandes vitórias. Começando pela para o Copa, Corinthians. pela Copa Copa Bandeirantes, Bandeirantes. 94. Tobias, E nos levou para a Copa do Brasil. Foi. Naquela época foi o troféu Bandeirantes que nos levou a jogar a Copa do Brasil. Tobias, o Brandão foi o técnico mais marcante da sua carreira? Ah, com certeza. Além dele, quais outros que você pode citar como que tenham feito um trabalho e tenham exercido influência sobre a sua profissão? Olha, eu trabalhei com, acho que com 4 técnicos, assim, mais que o seu Brandão, né? Ficou mais de 5 anos no Corinthians. Eu trabalhei com o Milton Buzeto, quando eu cheguei no Corinthians, era o técnico. Você era o retranqueiro, Rei né? da retranca. Era retranca. Rei da retranca. Trabalhei com o Filpo Nunes, ficou lá 4, 5 meses. E trabalhei com o seu Duque, depois o Brandão. Esses foram os técnicos que eu tive. No Guarani, quando você era no Guarani, quem era técnico? Era o Minelli. Minelli. O seu Minelli. Depois o seu Minelli saiu, veio o seu Renganeschi. Enganeschi. Armando Renganeschi. Armando Renganeschi. Aí depois o seu Renganeschi veio, que ficou muitos anos lá, o José Duarte. Trabalhou com grandes profissionais. Grandes técnicos, né? profissionais. E voltando Zé Duarte, que era o técnico da Ponte a Preta, Ponte Preta foi contratado. perdeu para o Corinthians na final. Exatamente. Como foi nesse dia, o dia que antecedeu essa final? Porque o Corinthians veio de uma vitória, depois perdeu 2-1 e depois, aí no jogo decisivo, voltou. aí confirmou de vez com aquele gol do Basílio. Como foi essa expectativa desse dia? Você dormiu tranquilo? Havia uma ansiedade muito grande no elenco ou não? Ah, com certeza, porque nós já vimos de um campeonato que nós tínhamos na chave nossa. Estava o São Paulo, estava o Botafogo, estava o Guarani, estava o Santos, Portuguesa. a Portuguesa, né? E nós empatamos a primeira e perdemos já para o Guarani e empatamos para o Santos. Então já estava complicada a nossa situação. Nós tínhamos 3 jogos. Ganhar do Botafogo em Ribeirão Preto, se empatar está fora. Ganhar da Portuguesa, se empatar está fora. E jogar pelo empate, o São Paulo jogando pelo empate na final contra a gente. Você ganhou os 3 jogos. Ganhamos 3 jogos. Bom, aí fomos para a final. O primeiro jogo nosso, que foi o gol de cara do Palinha, né? Aí
Segundo jogo, eu comecei a fazer macieira até os 43 minutos. Aí fui numa bola, voltei. Aí Deus que eu tenha, né, que é o meu grande, eu gostava muito dele também como árbitro, que era do Cídio. Palinha machucou, né? Parinha machucou no segundo jogo. Jogou vaguinha. No segundo jogo, o Parinha machucou. Aí o Delcídio veio e me deu o terceiro cartão. Falei, poxa, tô fora. Falei, o problema é teu. Até comentando com o Capê, se perde e ganha aquele jogo, eu nem na foto saía, mas não é questão que nós estamos lá, todo mundo torcendo, e todos os jogadores que não estavam jogando foram convocados. O segundo jogo perdemos, que deu 147 mil pessoas, né? Eu estava lá, perdemos o jogo, todo mundo no vestiário chorando, aquele negócio todo. O Jairo que atuou, né? É, o Jairo. Que veio do Curitiba, É. né? É, tá. O Jairo Aham. era o goleiro que não dava chance também, né? Se não ia dar chance, ele ia jogar. Ele ficou lá uns 3 anos no banco lá. E de lá, né, doutor Brito, só estava com a gente. Perdemos o jogo, todo mundo no vestiário, chateado, o jogador chorando ali, que nós todos. Falei, será que vai acontecer novamente? Nós somos novamente. Dali saímos pro Rancho Silvestre, que nós concentrava aqui em Bu. Ficamos de domingo até quinta-feira lá. Aí na terça-feira, o Brandão conversou com a gente, chamou um por um, perguntou como é que podia ser jogado na quinta-feira, porque a Ponte Preta tinha um time fantástico, né, Capeta? Nossa, Um meio de campo fantástico. Ponte Preta. Então, aí ele chamou e... Foi a escalação dela pra você. Aí ele me chamou e falou, Tobias, vou começar com você. Como é que você acha que tem que jogar o Corinthians, que é quinta-feira, decisão, que você está voltando, contra a Ponte Preta? Falei, seu Brandão, se deixar a Ponte jogar, nós vamos dançar. Tem que pegar a Ponte no meio campo para frente, no campo deles. Mas foi não, todo mundo, Zé Maria falou, vamos assim, e aconteceu. Um jogo que eu fiz 2 defesas contra a Ponte na quinta-feira, 2 defesas até mais ou menos, e peguei 4 bolas atrasadas. Matamos a Ponte. No último jogo, né? No último jogo. Qual que era a escalação da Ponte? A Você Ponte sabe? Preta tinha o Carlos, o técnico Zé Duarte. Zé Duarte. Era o Carlos, Paulose. lateral direito era o Edson, Não. o zagueiro central era o Oscar. Jair Pisserni. O Lateral- Jair Pisserni, Edson. Desculpa, eu tô com a cabeça. Exatamente. O Edson O presidente da cabeça é melhor que a minha. O Jair Pisserni, aí você tinha Oscar, Polozzi e Odirley. Depois você tinha Vanderlei Marcorelli de cá. Isso. E na frente tinha Lúcio, Rui Rei, o reserva Parraga e o Tuto, ponto esquerda. Mas teve um jogador aqui que O Jair você não Pisserni citou. que defendeu com o rosto Rui Rei a pegou, cabeçada do Vladimir. Rui Rei pegou no jogo, desafiou o Busquila expulsou ele. Aí melhorou pra gente. Melhorou em paz, né, doutor do Alívio, porque Aí a ponte se fechou também, né? e Mas jogar com 10 não é fácil também, então. Mas é que nós não deixamos. aquele time da que não Ponte deixamos- Preta, terrível, era muito bom, muito bom. eu acho que era o melhor time do estado de São Paulo, talvez o melhor time do Brasil, naquele momento específico. Depois surgiu na sequência o Atlético Mineiro do Reinaldo, mas naquele momento específico, o time da Ponte Preta era melhor Era que o espetacular. Vasco, que era o grande time do Rio, era melhor do que o Atlético Mineiro e era melhor do que o Corinthians. Com Só que certeza. o Corinthians tinha aquela raça, aquela determinação. O Tobias está falando, o Corinthians teve que ganhar. O Botafogo de Ribeirão, tinha o Sócrates, não tinha? Sócrates, time fantástico. Era um timaço. O Botafogo de Ribeirão. O Corinthians tinha que ganhar, senão estava fora. Ganhou 1-0 o gol do Romeu. Não foi? Tinha ganhado a Portuguesa. Depois, no meio da semana, com a Portuguesa. Ganhamos- Gol de cabeça do Geraldão. Foi para jogar com o São Paulo, com o Serginho. Ganhamos de 2-1. 2-1. 2-1. Palmeiras. Fizemos 2-0. Aí fomos para a final com a Ponte Preta. Aquele título foi uma das coisas mais improváveis que o Corinthians já conseguiu. Fruto da... Realmente, são heróis. São heróis, porque o que eles fizeram foi um ato de heroísmo. Eu acho que é uma homenagem, Tobias, que a Assembleia está prestando, não só ao Corinthians, mas ao esporte, de homenagear o que vocês fizeram. Vamos a um rápido intervalo. Fique comigo que eu estou com você. Eu volto já já.
Voltamos com o SP Esporte pela TV Assembleia. O SP Esporte você acompanha às quintas-feiras, às 21 horas. Sexta-feira tem reprise, às 9 horas da manhã. Sábado também às 9 da manhã e domingo às 10 da manhã. Além do sábado à noite, domingo à noite, enfim. Na rotativa, na grade rotativa da TV Assembleia, você a qualquer momento pode, ligando a televisão, estar sintonizando o SP Esporte. E o tema do nosso programa de hoje, que nós estamos comemorando, é um programa de comemoração, é os 35 anos do Paulistão 77. Esta brilhante conquista do Corinthians que quebrou o jejum de títulos depois de tanto tempo para a alegria da Fiel. Vamos ver agora alguns gols, vamos passar alguns gols, alguns momentos do que aconteceu naquela esquina do tempo. Confira comigo. Oswaldo Brandão, esse era o nome do homem. Como disse o Tobias, o técnico que mais marcou a carreira dele como jogador. Gol do Cissa em cima do Ziza, em cima do Tobias e depois do Parraga, da Ponte Preta. Agora o gol do Parraga, olha lá. Russo. Beijinho doce que já foi pro céu. No começo desse ano ele faleceu. Romeu Cambalhota, confira. Contra o Santos. Romeu que veio do Atlético Mineiro. Adãozinho, também contra o Santos. Adãozinho também já Saiu que foi quando começou faleceu. perdendo de 2-0 e empatou 2-2. E já subiu também. Subiu. Romeu cruzou, Vaguinho bateu de cabeça e conferiu. Esse é contra o Palmeiras. O goleiro era o Leão. O cabelo ainda preto, né? Agora esse gol que você vai ver é o lançamento do Basílio para a cabeça do Geraldão. Pabuf, conferiu. Metemos 4 no Santos nesse jogo. Foi? Ou não? São Paulo? Ah, São Paulo? São Paulo. É, Foi esse 2-1 que nós ganhamos lá. Aquele isso. E agora contra a Portuguesa. Você viu o giro do Geraldão? Olha lá. Eu perdi uns gols, mas fazia cada gol. Foi o artilheiro, 23 Foi gols. artilheiro. Gol pra caramba. 23 gols. Olha o Palinha, olha o Palinha. Ah, esse foi o gol de rosto. Gol bateu na cara, né? Olha lá. Esse foi já na decisão, né? Foi nos jogos decisivos. Primeiro jogo. O primeiro jogo. Gol de cara. Nós arrumamos um jogo Corinthians, veteranos do Corinthians contra Clube Paulistano. Organizei o jogo, foi todo mundo, o Tobias falou, Geraldo, reserva. Como reserva? Botou Geraldão na O reserva. deputado vai jogar de titular. Aí ele falou, o que é isso? O deputado que arrumou o jogo, ele vai jogar. Depois o Geraldão entrou. Né? É aquela história, né? Só Se eu não pego a entrar bola e no vou feijão, embora. Mas não era o mais o Corinthians, era a seleção brasileira de Master. Era o Master, era o jogo- brasileiro de Master. Era o Né? brasileiro que eu comando. Pior lá. ainda, você me voltar lá. Que foi o Dudu, que foi jogador. Ô, Geraldão, conta um pouquinho dessa atividade, Ah, dessa tô- seleção. Isso é interessante, nós estamos Tobias. recordando aqui. Tobias. Quem é essa, Tobias? Eu queria que você contasse um pouco dessa Seleção. desse trabalho dessa seleção. O Luciano, que começou com a seleção brasileira de Master, na época ele tinha televisão, que trazia Argentina e tal. Até eu joguei vários jogos com ele lá. Então tava o Jairzinho, tava Rivelino, o Dario, jogava todo mundo. E ele parou com a seleção depois de 7, 8 anos. E estava tudo parado e eu assumi. Então todos os jogadores que estavam com ele voltaram a jogar comigo novamente. Então tá o Jairzinho, tá o Riva, de vez em quando convida, mas o Riva às vezes não quer jogar, não quer viajar, mas convida. Tá o Careca, tá o Viola, tá o Serginho, o Zé Maria, Armin da Guia, Dudu, Claudio Adão, Valdomiro, Éder, Tafarel. Então quando faço jogos para o Nordeste, que eu fecho lá com o governo, com a prefeitura, com o empresário, eu levo 2, 3 do Rio, 2, 3 de Minas, 5, 6 aqui de São Paulo, e a seleção a gente vai jogar 2, 3 jogos lá. Cachê é bom, cachê é alto, todo mundo ganha, se reencontra todo mundo,
E é sempre 2, 3 jogos. Mas esse time treina também, Tobias? Não. Só vai para jogar. Pode jogar acima de 40. Ah, Vou jogar com Adversários molecada. acima de 40. Então ele joga com a seleção pernambucana, tive agora em Recife, a última agora que eu joguei. Bacana de Masters. Então joga lá o Luciano, joga o Givanildo, quando eles estão lá, contra a gente, tudo pessoal de 40, 45 anos, 50. Joga a seleção cearense, seleção amazonense, seleção pernambucana, seleção baiana, ex-jogadores acima de 40, 35 por 35 ou 40. Assim nós fazemos essa brincadeira. Vamos agora ver alguns lances da partida final da decisão de 1977, que deu o título daquele ano ao Timão, ao Corinthians. Confira comigo na tela. Aí, presidente. Goleiro da Ponte Preta é um grande goleiro, cara. Carlos, né? Olha, pegou essa bola. É. Tinha que ter entrado essa. Luciano chutou e bateu na trave, né? Pois aí, a Ponte estava com 11 aí nesse momento. É. Foi nós buscamos o Carlos para nós. E o Rui Rei também. Olha a defesa do Carlos depois do chute do Basílio. É. Agora o lance polêmico da expulsão do Rui. Olha lá, ele cai, faz aquela firula. Mas aí eu estava discute. perto, eu estava perto. Estava aí. perto. E o que ele falou? Vai. Ele falou, olha a direção, quer ver? Olha lá, olha eu lá. O que o O Rui que, Rei que ele falou, Tobias? Quando a bola foi cruzada, foi o Ademir e ele levantou o braço para tentar fazer a jogadinha e tinha perdido a jogada. Aí o Docídio apitou. Mas ele está descontrolado, o Rei, infelizmente está descontrolado. Aí mandou o Docídio naquele lugar. O Docídio... Olha o gol do Basílio. Vladimir cabeceia, agora o Basílio vem e confere. 1-0 foi o placar daquela partida. 87 mil pagantes. Mas o jogo que teve mais público foi o segundo jogo, né? 138 mil. 138 mil mais 9 mil pagantes. Quase 147 no total. 147 Agora, João, no total. você está fazendo história nesse programa. Está fazendo história. Esse é um dos lances do Rui Rei mais polêmicos da história do futebol. É. E nós nunca tivemos, só tem 3 testemunhas desse fato. Dulcídio, que já morreu. Já morreu. O Tobias Rui tá aqui. Rei e tá aqui o Tobias. Esse depoimento dele, do que o Rui Rei falou, esse diálogo, esse é um documento histórico para gravar e registrar. Então, porque você estava lá, Tobias, acho que é importante ele, com calma e atenção e focado, contar, me perdoe, o que foi esse diálogo do que levou à expulsão do Rui Rei. Então, quando foi lançada a bola, eu estava no gol, que negócio lançou a bola, ele perdeu o pique da jogada. Então, com a mão, ele foi para... Com a mão, para ver o braço dele. Ele foi com o braço, o Docídio apitou. E realmente ele não estava, ele está descontrolado naquele jogo. Não estava, sei lá, não estava nem preparado para jogar aquele jogo. Ele caiu e começou a falar que o Docídio deu a falta. Ele falou, Docídio mandou naquele lugar. Porque deu a falta, já virou... Já virou. Não, porque ele, eu Descontrole lembro total dele dele. na imagem, fazendo assim Ele com tava o braço, tentando. fez assim com o braço. Então. Ele dizia o quê? Ele falava o quê? Que não tinha tocado com o braço? Pô, você vai ter que ganhar mesmo, o Corinthians vai ter que ganhar mesmo, porra, aquele negócio. Ah, tá, marmelada. Aí tá, ele deu o cartão amarelo, ele descontrolou novamente, aí tirou o terceiro, bateu o vermelho e... Ele ofendeu, né? Ele Ofendeu, aí usou uma ofendeu expressão... Ofendeu, até caiu o apito do Cid no chão, pode ver. Caiu o apito e caiu o cartão também, né? Caiu o cartão. Do Cid fez Ficou assim. muito jogou o nervoso. cartão. O Cid descontrolou, o Cid era um árbitro que era complicado lá dentro. Ele não- Era capaz dele bater no Rui Rei. Olha, Descontrolou. era capaz. Foi quase, Descontrolado. pelo que o Rui Rei O falou. Rei passou para ele. Aí ficou aquele murundum, o Rei queria tirar um jogador nosso, porque ele foi sozinho, vai levar um, né? Aí eu puxei o Vladimir, puxei todo mundo. Porque muita gente falou que teve arrumação, que Não, e Rui esse Rei depoimento é tinha- importante. O Rui Rei Tava estava comprado, ajeitado. tal, isso. Não é? Falaram, Isso não é uma coisa falaram, presidente? importante. Falaram que o Rui Rei estava ajeitado pelo Corinthians, não. papapá. Tanto é. Depois foi contratado. Tanto é. Quando contratou, então. Aí contratou, falaram, então foi, pronto. Então, Aí falaram mesmo. Tá, Mas se tivesse comprado, não ia contratar. Vai contratar, mas tanto é que essa final com a Ponte Preta, se fizer uma pergunta para todos os jogadores e todo o plantel do Corinthians, nós não queríamos nunca jogar com a Ponte, porque era um jogo muito difícil. Nós queríamos pegar um Palmeiras, pegar um São Paulo,
pegar um Santos, que nós estávamos matando eles. O campeonato todinho, que eu me lembro, e nós, clássico, acho que nós empatamos. São Paulo ficou 6 anos sem ganhar da gente. Tobias, E eles não perdiam o clássico. você lembra? O Corinthians jogou com a Ponte Preta no Morumbi, um domingo à tarde. A Ponte Preta ganhou de 1-0 do Corinthians. Foi. Eu estava nesse jogo. Foi exatamente. Quando o Corinthians perdeu da Ponte de 1-0, ele estava fora do campeonato, porque ele teria que ganhar do Botafogo, Da lá Portuguesa. em Ribeirão, da Portuguesa e do São Paulo. São Paulo jogando pelo empate. E ele conseguiu É reverter. como você falou, foi improvável mesmo. Foi- Era improvável que isso acontecesse. E a gente cansou de perder para Ponte Preta naquele campeonato. É. Tomamos de 4-0 Estamos perdendo 2 no anos. começo do campeonato com o 4 Ademir. 4-0. O Ademir botou a mão na bola, pênalti, o Duque tirou ele de campo. Era o Duque naquela, tirou. O Duque não terminou o campeonato, né? Entrou o Brandão. E aí a Ponte ganhou de 4, depois no segundo turno ganhou aquele jogo de 1-0. Então, quando foi o primeiro jogo, que o Palhinha fez aquele gol de rosto, eu estava vendo o jogo, era pequeno, não podia ir no estádio, e eu estava vendo, falei, não vai durar pouco essa alegria, porque esse 1-0 vai virar já já. Foi uma surpresa ter chegado até o final do jogo, a partida, com 1-0 o Corinthians ganhando. Eles todos estão falando que a Ponte Preta era o time mais forte daquele campeonato e que, inclusive, era o mais direto rival do Corinthians. Presidente, você também concorda com essa opinião ou não? Sem dúvida. A Ponte Preta tinha um dos maiores times do Brasil. Do Brasil. Com jogadores, 1 a 1 de cada posição, era tudo a nível de seleção brasileira. A Ponte Preta, ganhar da Ponte Preta o campeonato, por isso que houve aquela festa toda, aquela alegria toda, porque realmente era coisa impossível ganhar da Ponte Preta. A Ponte Preta tinha um time melhor que o nosso, mais forte que o nosso, mais forte que todos os times que tinham no Brasil. Eu não sei como é que eles conseguiram arrumar de tal maneira cada jogador Impressionante. em uma posição que era ímpar, era o melhor. Eu mesmo, na época, eu tinha dúvida que a gente pudesse Ganhar da Ponte. Eu tinha dúvida, porque a Ponte Preta realmente era o time mais forte do Brasil. Não é de São Paulo, não, do Brasil. Tanto que 7 meses depois, em 78, o Guarani foi campeão brasileiro. Com Careca, Edson, Bozó. E esse time do Guarani perdia para a Ponte Preta. Perdia. Direto. Que era o mais direto rival, O derby que é campineiro. os dois campineiros. Eu queria saber também, presidente, na sua ótica, como foi naquela época o presidente do Corinthians era o Vicente Matheus? Como foi a administração do Vicente Matheus? O Vicente Matheus sempre foi um dos grandes presidentes que passou pelo Corinthians. Um vencedor, tinha muita sorte, sabia trabalhar, acompanhava em cima o time. Ele era, além de tudo, era torcedor. Além de tudo, mas competência não se discutia com ele. Foi um dos maiores presidentes que passou na história do Corinthians, Vicente Matheus. Inclusive, eu tive até, na ocasião, eu discordei dele na época, quando eu me candidatei, eu falei, presidente, eu não gostaria de ganhar a eleição do senhor. Me apoia. E fica até mais bonito, porque vou ficar triste de ver o senhor perder a eleição de mim. Falei para ele, bem claro, porque eu era diretor, eu era presidente do conselho. Eu fui presidente do conselho na época. Core. Não, conselho. Conselho Deliberativo. Fui presidente do Conselho Deliberativo. No lugar do Senger. O Senger era presidente do conselho e eu entrei no lugar dele. Foi feita a eleição e eu ganhei a eleição na época. O do Alibe foi
entre diretor de futebol, vice-presidente de futebol e presidente do Corinthians, de 2005 a 77, você está direto em todas essas conquistas, né? Ele está relacionado. Eu fui 4 vezes vice-presidente de futebol. Fui 3 vezes vice-presidente social. É porque tem assim, ô João, para o pessoal entender. Fui tem uma o vez. presidente, e aí existem vários vice-presidentes. Tem 9. Cada vice-presidente é de uma área. Então eu tenho o vice-presidente de futebol, financeiro, jurídico. E abaixo do vice-presidente tem o diretor. Então ele foi diretor, foi vice-presidente e aí foi presidente do clube. Aí foi presidente de todos. De todo o clube. Foi presidente geral, né? Você me lembra a história de Vicente Mateus quando era presidente do Corinthians? O Corinthians foi fazer uma excursão lá para a França e ele foi junto com o Sócrates visitar lá o túmulo do Napoleão, né? E aí o Sócrates falou, presidente, aqui estão depositadas as cinzas de Napoleão. O Vicente Mateus olhou e falou, nossa, mas como fumava esse cara. Eu sabia que ia sobrar para o Vicente Mateus. Mas você sabe que o presidente Vicente Mateus é uma pessoa maravilhosa, que isso deu alívio, que foi meu diretor. Foi o único presidente que eu trabalhei no Corinthians. Depois fui embora para o Rio, mas foi o único presidente que eu trabalhei. Mas ele é uma pessoa tão, né, doutor Oribe, ele é uma pessoa tão correta, tão certinha, de bicho, de pagamento. A pior coisa que tinha com ele é quando você ia fazer contrato com ele. Nossa Como é Senhora. que era esse negócio de Olha, contrato com ele? Nossa Senhora. Ele dava tanta volta em você, É. que tá arriscado eu tirar do bolso e dar um para ele. Uma vez, Era uma vez difícil. eu era vice de futebol. Eu assisti a reforma do contrato do Ronaldo, o goleiro. O Ronaldo descontrolou-se que ele chorava para lá e ria para cá, andando. E o Matheus segurou. Não teve jeito. Era aquilo que ele queria e foi aquilo que foi o valor que ele ofereceu. Ou joga, O Neto, diz que o Neto falava para ele, né? O Neto ou Viola, não lembro agora. Eu quero um aumento. Para que você quer um aumento? Quero comprar um apartamento. Mas você já tem um. Ele é um grande negociante. Né? Ele era difícil. Ele ficava andando em volta, Tobias? Não, porque na mesa, você ia fazer contrato com ele, ele chamava um jogador, 2 jogadores, e às vezes ia 2 jogadores fazer o contrato com ele. Só que o contrato no Corinthians, eles tinham uma filosofia de quem estava selecionável ganhava tanto. Quem estava sendo convocado para a seleção. Lógico. Quem estava chegando ganhava tanto. Mas pagava muito bem o Corinthians, não, porque comparar com hoje não tem como, né? Você comprar um apartamento por ano naquela época, hoje o cara compra... Mas já dava para comprar um apartamento por ano? Dava. Já ganhava bem. Não tanto quanto hoje, mas já ganhava. Mas ganhava bem. Quem tinha uma cabeça boa, você tinha você comprar apartamento e ia pagando. A gente ganhava muito bicho, o bicho era muito grande, muito bom. Então, em termos de salário, era equiparado o salário. Parece que eles tinham um convênio entre eles, o Palmeiras, São Paulo e Corinthians, o salário era o mesmo. O jogador ganhava mais ou São menos Paulo, igual, todo mundo igual. ele foi também muito ágil na ocasião da contratação do Sócrates. Já estava sendo contratado pelo São Paulo. Ele saiu aqui de São Paulo, foi em Ribeirão Preto e contratou lá. Ele se antecipou à diretoria do São Paulo, né, presidente? Foi. Quando ele contratou o Biro, ele falava lero. Lero. Presidente do Alibe, você tem 93 anos de idade. Qual é a forma da longevidade? Trabalho. Não parar. Ocupar sua mente permanentemente com problemas que a vida oferece a qualquer pessoa. Se parar, morre. Eu não parei até hoje. Eu continuo construindo, continuo todos os dias. Eu depois, inclusive, que perdi minha esposa, não fico mais em casa, só vou para dormir. Eu saio, vou lá para Itapecerica da Serra, eu tenho uma chácara lá, eu tenho um loteamento lá, que eu aprovei em 1983 e fiz ele em 83. Hoje eu construo casas lá para vender. E eu me ocupo com isso, porque
É difícil você hoje administrar a construção. Você tem que estar lá permanente, brigando com um, brigando com o outro, corrigindo aqui, corrigindo ali, pela própria experiência que eu tenho através dos anos, né? Então, um dos segredos é esse. O outro é não fumar. Não fumar. Eu nunca fumei na minha vida. Tenho o pulmão bom até hoje, é porque nunca estraguei o pulmão com cigarro. E o aspecto mais importante de todos eles é o DNA. Genética. Hereditariedade. Minha família, todos eles tiveram longevidade, toda a minha família. Todos eles viveram muito. E tem gente, eu acho interessante, que ele fala com orgulho desses 93 anos, e com razão, né? Tem esse orgulho, porque há pessoas que escondem a idade. Sim. Eu tinha um amigo meu que eu perguntava, já estava meio velho, eu perguntava, quantos anos você tem? Ele falava assim, não sei. Ah, mas que dia você nasceu? Eu esqueci. Entendeu? Ele era bem rápido, né? Não sei. Que dia você nasceu? Eu esqueci. Quantos anos você tem? Não sei. Bom, nós fizemos esse programa, foi uma ideia do deputado Fernando Capês, ele que pautou, e eu acho que nós tivemos sucesso em fazer este programa em comemoração aos 35 anos da conquista do Paulistão 77. Rapidamente, para encerrar, deputado. Bom, foi uma satisfação ver o presidente Alberto do Alibe com 93 anos e tanto vigor, mostrar sua resistência. O nosso querido Tobias, um goleiro que, sem dúvida, marcou para mim, porque naquela época foram os meus grandes ídolos, os primeiros grandes ídolos. E dizer que o Corinthians realmente é um fenômeno. Eu me lembro de ter levado meu cunhado palmeirense, filho de Humberto Palermo, meu cunhado, filho de Humberto Palermo, que é meu sogro, palestrino, foi ver o jogo São Paulo e Corinthians, gol do Tupanzinho, São Paulo campeão. Ele deita no chão chorando e diz, eu sempre fui corintiano, meu pai que me reprimia. Isso é Corinthians. Ah, que bonito. Eu encerro ou você vai encerrar? Você, por favor. Eu posso encerrar, Claro, então? por favor. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Já ganhei meu vintém, falei pouco e falei bem, não difamei ninguém. Até a próxima. Boa sorte e amém. Tchau, tchau. Gostaria.